O episódio 15 da 7ª temporada de Outlander trouxe tudo que a gente mais ama na série. O amor de Jaime e Claire, viagem no tempo, brigas, confrontos, conexões profundas e reviravoltas que nos fazem lembrar por que essa história é tão especial. Nós já analisamos em detalhes a jornada do Jaime e da Claire nesse episódio. Se você não viu, o link tá aqui em cima no card. Mas agora é hora da gente falar sobre os outros personagens que também tiveram momentos marcantes e carregados de significado. Brianna, Roger, William, Ian e Lord Jon tiveram cenas espetaculares em linhas do tempo que, em muitos aspectos, se distanciam dos livros e trouxeram uma nova perspectiva para a narrativa. Vamos explorar como que as cartas da mesa antiga lá de Lallybroch adicionam camadas a essa história, o impacto do William e do Ian nas suas jornadas pessoais e a relação complexa entre Lord Jon e Jaime. Esse é um episódio genuíno de Outlander e temos muito o que conversar. Após o Roger e o Buck salvarem o pai do Roger nos episódios anteriores, eles estão ali em um riacho conversando. E o Buck, ele começa a conversar justamente sobre essa questão dos pais. E olha, você é um viajante do tempo, seu menino é um viajante do tempo, seu pai foi um viajante do tempo. Será que o meu pai também era um viajante do tempo? E é nesse momento que o Roger conta pro Buck justamente sobre o pai e a mãe dele. Ele fala, não, seu pai não era um viajante do tempo, mas a sua mãe era. A sua mãe é uma viajante do tempo. E ele conta pra ele que a Gaius e o Dougal são os pais dele. E o Buck, ele fica muito bravo, pois ele acha que ele tinha o direito de saber disso antes, porque ele encontrou os dois ali e acha que fez um papel de trouxa de encontrar eles sem saber dessa informação. Nos livros, o Roger e o Buck, eles têm essa conversa também, só que após esse momento que eles vão se encontrar com a Gaius. E naquele momento que a Gaius ajuda ali a cuidar do Buck, o Buck ele tá ciente que ela é a mãe dele e acontecem umas coisas muito sinistras ali no livro. Já aqui na série a gente viu esse encontro dos dois acontecendo sem o Buck saber quem era ela. E outra coisa que acontece de diferente é que eles encontram o pai dele, o Dougal, bem antes disso. A gente não vê uma interação da Gaius e do Dougal juntos se conhecendo. Isso não acontece no livro, é algo exclusivo aqui da série. E acontece que o Buck ele tá determinado ali em ir lá conversar com os pais dele, não é mesmo? Até porque o Roger teve a chance de conversar com o pai dele e ele não teve essa chance de falar nem com a mãe e nem com o pai. O Roger fala que não vai deixar isso acontecer, que ele não vai deixar ele entrar numa missão de kamikaze, e quando acontece essas situações em que os nossos personagens do futuro, né, da família principal ali, que tem conhecimento do futuro, falam alguma coisa relacionada a algo que só tem no futuro, como uma missão kamikaze, eu adoro ver a reação desses personagens do passado, que não tem ideia nenhuma do que aquilo significa. E eles discutem justamente como que essas ações afetam o passado e afetam o futuro. O Buck fala que se eles nunca tivessem ido para o passado para procurar o Jaime e acabar encontrando o pai do Roger, eles nunca iam ter parado lá na casa da Gaius, o Dougal nunca ia ter ido lá entregar aquelas tags e o Dougal nunca teria conhecido a Gaius e aí o Buck nunca teria nascido e consequentemente o Roger nunca teria nascido. E tudo isso que acontece em relação à viagem no tempo aqui, eles estão colocando como se fosse algo que são eventos que precisam um evento do outro acontecer para que tudo aconteça em um formato cíclico. E aí a grande diferença disso aqui com os livros é que a Gaius e o Dougal, eles se conhecem independente do fato do Roger ter voltado para o passado, mais o Buck nesse momento ou não. O Roger e o Buck, então, eles voltam para Lallybroch, eles se entendem ali, e o Roger escreve uma carta para abrir e coloca naquele compartimento secreto da mesa de Lallybroch. E aí, meus amigos, essa mesa é de extrema importância. A gente viu essa mesa aparecendo na primeira parte da 7ª temporada, em que o Roger mostra esse compartimento secreto dessa mesa para Brianna. E ele coloca ali justamente nessa esperança de que ela vai encontrar essa carta. E depois que ele coloca essa carta ali, ele até conversa com o Buck justamente sobre essa questão de, e se ela não encontra essa carta? E é onde o Buck se dispõe a passar pelas pedras para poder levar essa mensagem para Brianna, porque vai que ela não encontra, né? Ela precisa saber que o Jaime não tá ali, que assim, pelo menos eles não encontraram e acham que ele não tá por ali. E isso tudo ele se dispõe porque ele acha que a esposa dele estaria melhor sem ele. Ele conta toda a história dele e da esposa dele para o Roger e fala que o Roger e o Jaime são todos família dele e que ele se arriscaria por isso. E foi bem bacana de ver isso acontecendo e o Buck falando isso. Essa conversa também acontece nos livros e, de novo, isso aqui eu achei muito melhor de assistir do que de ler. E o Buck, ele também escreve uma carta pra Gaius pra poder agradecer por ela ter cuidado dele. E assim, gente, eu queria muito ver o conteúdo dessa carta, porque eu tenho as minhas dúvidas de que tem só agradecimento ali dentro. Nos livros ele não escreve carta pra ela, como eu disse, eles se encontram e ele já sabe que ela é mãe dele e acontece algumas coisas estranhas, em que a Gaius se insinua pra ele e ele vai junto nessa história.
Enquanto isso, a Brianna tá lá no tempo dela, em Lallybroch. E aparentemente, né, o pessoal lá, o Hop Cameron e os capangas dele saiu da casa e ela pôde voltar com segurança. Eles não definem isso daqui, não falam como que isso aconteceu. A gente só vê ela lá. E ela escreve uma carta pro Roger, em que ela tá justamente contando pra ele que o Jem tá em segurança, que tá com ela. E no momento que ela vai guardar essa mensagem ali na mesa, ela encontra a carta que o Roger escreveu pra ela. E é muito bacana de ver essa comunicação entre os dois acontecendo ali dessa forma na série. Porém, do jeito que tá aqui, parece que ao mudar alguma coisa no passado em um determinado momento, aquilo muda o futuro só naquele momento. Porque assim, eles já abriram esse compartimento aqui. Como que eles não viram essa carta antes, se a carta foi deixada lá em 1739 até chegar nesse momento em 1980? Porque eles já abriram esse compartimento. E olha só, o Roger colocou essa carta lá escancarada, lá no meio da gaveta. Não tá nem escondida. E no livro, gente, isso acontece diferente. Eu não gosto dessa sensação de que no momento que muda alguma coisinha no passado, a gente já vê isso afetando o futuro, como se aquilo nunca tivesse acontecido. Nos livros, o Roger deixa essa carta para Brianna sim, ali no compartimento da mesa, mas ele deixa aquilo de uma forma mais escondida. E aí acontece que a Brianna ela se prepara para poder voltar para o passado. Ela entrega ali a casa de Lallybroch para a imobiliária e o pessoal vai desmontar a mesa, porque a mesa não passa ali na porta. E no momento que desmontam a mesa, eles encontram essa carta bem escondida, assim, no fundo daquela gaveta. Porque, afinal de contas, eles já abriram essa gaveta ali e tá ali meio que perdida nas engrenagens, ali nos espacinhos entre a mesa. E o pessoal encontra essa carta e avisa a Bri. Nesse momento, a Bri, inclusive, tá lá com o Joe Abernathy, aquele amigo da Claire que fez medicina junto com ela, em que ele tá ajudando a Bri a pensar e a ver como é que ela vai fazer para poder voltar pro passado. E aí é onde ela tem essa informação de que o Roger tá em 1739 e a carta esteve ali desde 1739. E isso é algo que é muito diferente nos livros, porque é justamente isso, traz essa sensação de que o que aconteceu em 1739 está ali esperando por eles o tempo inteiro. Aconteceu e já aconteceu, independente do fato deles terem nascido depois daquilo acontecer. Não é algo que só acontece porque num determinado momento eles foram lá pro passado. Quando o Roger salva o pai dele ali, que ele manda o pai dele pro futuro, ele tem aquele flashback. E aí é onde a gente tem de novo essa sensação de que quando muda alguma coisa no passado, aquilo afeta naquele momento o futuro. E particularmente, eu acho que isso deixa algumas brechas para algumas coisas saírem errado e que desafiam justamente essa questão de viagem no tempo e de mudar o futuro, que é algo que não é para poder exatamente. O que você achou dessa parte? Você acha que faz sentido do jeito que a série mostrou a Brianna encontrando a carta ali escancarada e a carta meio que aparecendo naquele momento só porque naquele momento, mais de 200 anos antes, o Roger colocou aquela carta ali? E por falar em cartas, como eu disse para vocês, tem muita coisa pra gente conversar de carta. A Brianna, de fato, ela escreve aquela carta pro Roger e no momento que ela vai abrir a mesa ali para poder colocar ali dentro, ela encontra uma outra carta. Ela encontra uma carta do pai dela. E quando o Roger atravessa pelas pedras, que ela tá ali na casa dela, que ela olha o livro do pai dela, que a gente vê ela olhando esse livro aqui agora, e olha só, é um livro que faz menção diretamente ao que tá acontecendo lá nos Estados Unidos. O livro se chama A Alma de um Rebelde, as raízes escocesas da Revolução Americana. E aqui a gente vê de novo que o Frank, ele estudou todo esse momento que a Claire e o Jamie estão vivendo lá na Revolução Americana. E no livro, quando ela tá folheando esse livro do pai dela, ela encontra uma carta do pai dela. O que o pai dela fala ali nessa carta, que é tão importante? Se remete justamente à possibilidade de que ela corre perigo. Ela já tinha encontrado ali uma carta do pai dela falando dessa questão de que um filho dela corre perigo e que ele tá ali tentando pensar como que ele pode ajudar nessa situação toda. E no momento que ela coloca ali, que ela quer guardar a carta na mesa, ela encontra uma versão final dessa carta em que o pai dela conta todos esses detalhes e fala justamente que alguém fez uma árvore genealógica ali justamente dos Frasers, porque existe uma profecia. Lembra da profecia lá da terceira temporada? Essa profecia ela mudou muito aqui na série, porque a profecia fala que a última linhagem de Lovat governará a Escócia. E acontece que essa última linhagem de Lovat se remete justamente ali a Brianna e aos filhos dela, porque o pai dela, o Frank, ele encontra um papel que tem essa árvore genealógica, que tem ali
O Simon Lovat, que é a velha raposa, os filhos dele, que tem o Brian, que é o pai do Jaime, que casou com a Ellen, que teve o Jaime como filho, que casou com a Claire, que também estava ali casada com o Frank, e teve a Brianna como filha. E o que mais chama atenção nessa árvore genealógica aqui é justamente os anos de nascimento. Quem escreveu essa árvore genealógica sabe que a Brianna nasceu em 1948, sabe que a Claire nasceu em 1918 e sabe que ela tá ali justamente nessa linhagem do Lovat. Então acontece que as pessoas podem ter um interesse ali naquilo ali, que podem ter um interesse nela, seja do governo. Então ele até fala na carta que, em resumo, o que ele está dizendo é o seguinte: se ela realmente for capaz de voltar no tempo e possivelmente retornar, ela é alguém que desperta interesse enorme em uma série de pessoas por diversos motivos. Se qualquer pessoa dentro do governo ou qualquer outro grupo conhecesse esse poder que ela tem, a Brianna seria vigiada e possivelmente abordada até em séculos passados. E é nesse momento aqui, gente, que a Brianna tem uma noção de que ela corre um perigo grande e que o Robb Cameron e os capangas dela estão ali, muito provavelmente, atrás dessas raízes que a Brianna tem em relação a essa profecia. E é onde ela decide ir pro passado para poder ficar segura, porque ali ela tá sozinha. E isso é uma trama do Outlander que, na hora que eu li isso, gente, eu arrepiei tudinho justamente com essa questão do Frank descobrindo as coisas e trazendo pra gente. É algo assim que não dá pra explicar de tão bom que é. E eu acho que você deve gostar disso, tanto quanto eu. E aí tá. No fim das contas, aqui na série, a Brianna chega a essa conclusão de que ela precisa ir pra 1739. A diferença é que ela só tá indo pelo fato de que o Robb tá atrás dela, até onde a gente sabe, atrás do ouro, e ela se organiza ali pra passar pelas pedras. Então, ela sabe que o Roger tá em 1739 e quer ir pra lá. E eles chegam ali justamente nas pedras em Craig na Dune pra poder fazer essa travessia. A Amanda tá ali falando que quer levar a boneca dela, a Esmeralda, né? Porque a Esmeralda vai ficar com medo de ficar sozinha. E o Jaime, gente, eu achei ele tão numa vibe adolescente, falando pra Mandy lá: ah, sua boba, atravessar as pedras é muito mais assustador do que ficar por aqui. A Brianna entrega as pedras pro Jaime, entrega uma pedra pra Mandy e fala: você precisa pensar no papai, usando o poder mental que você e o Jaime têm. E a Amanda, gente, toda essa sapequice dela, que a gente vê isso assim 20 vezes mais intenso no livro, dessas sapequices da Amanda, ela pensa no pai dela e fala: papai, e sai correndo em direção às pedras, sozinha, sem pegar na mão de ninguém. E a Brianna vai ali pegar ela justamente: Mandy, o que você tá fazendo? E sai todo mundo atrás e a cena acaba justamente nesse momento em que eles estão ali pra fazer essa travessia, cada um por si. E isso é muito perigoso. No livro, a Amanda também tem essa arte que ela sai correndo ali sozinha. E no livro a gente vê nesse momento os capangas do Robb Cameron chegando ali em Craig na Dune, e isso é um dos motivos que fazem eles se apressarem ali pra conseguir passar, porque eles estão em mais perigo ainda iminente. Aqui na série a gente não vê eles aparecendo em busca dela ali. O que eu acho que fez falta, assim, porque parece que ela voltou pra casa, pegou os meninos, foi ali pra Craig na Dune e tá tudo bem, não tem mais ninguém atrás dela. Então acho que faltou, sabe? Não sei. O que você acha? Coloca aqui nos comentários. E com isso a gente finaliza tudo que acontece com o Roger e com a Brianna. Agora vamos falar um pouquinho da Rachel, do Ian, do Lord John e do Ian. A gente viu uma conversa da Rachel com a Claire. Ela conversou com o Ian a respeito dos princípios dela, porque ela é contra o fato de tirar a vida de outra pessoa. E ela deixa isso claro pro Ian. A gente vê essas conversas aí nos episódios anteriores. E ela conversa com a Claire o fato dela estar com medo de que esse pedido que ela fez pro Ian acabar colocando o Ian em uma posição que ele não vai conseguir se proteger, porque ele não vai querer matar outra pessoa e ele vai acabar sendo morto, e aí ela acabaria ficando sozinha, sem marido, sozinha com os princípios dela. E é muito bonito de ver toda essa discussão a respeito disso, dos princípios da Rachel, o que o Ian tem, o que o Ian não tem, o que passa na cabeça dele, o que passa na cabeça dela, porque isso é algo que a gente vê acontecendo nos livros, a gente vê essas preocupações e essas discussões a respeito de como que essa família lida com os princípios dela e como que é essa relação de marido e mulher dos dois. E aí o Lord John e o Ian chegam lá pra resgatar o William. Eu achei que foi tudo muito rápido aqui nessa cena, embora eu achei que ficou muito bacana de ver ele chegar, pedir ali o William: cadê o William aqui? O William chega ali todo amordaçado e, nossa, gente, eu fiquei com medo do William morrer. Fora de brincadeira, na hora que o cara apontou a arma pra cabeça dele ali, eu pensei: não é possível que eles vão matar o William, não é possível. E aí foi muito bom ver o Lord John atuando ali como um soldado, porque antes a gente só via ele em um contexto político. O Lord John, ele é um soldado, ele sabe das coisas tanto políticas como de combate.
E eu acho que tá sendo muito bom ver toda essa atuação desse ator e do personagem Lord Jon com essas características nesse momento. Outra coisa que é boa de ver é o relacionamento do William com o Lord Jon. O William fala que tá feliz em ver o pai dele. Isso pra mim foi algo inesperado, porque o William, ele tá revoltoso ali no livro de uma forma que às vezes é até chata de ficar lendo toda hora o William revoltado. Demora pro William ficar contente em ver o pai dele nos livros. E aí o Lord Jon avisa pra ele que o Richardson que fez essa armadilha por conta de quem o William é, por conta de quem que a família do William é. E eu acho que isso foi uma forma de chantagear o nome da família Grey. E eu acho que a série colocou isso aqui pra gente pra mostrar pro William e pra nós telespectadores que, olha, você descobriu que o Jaime Fraser é o seu pai, mas você foi criado como nono conde de Ellesmere, filho do Lord Jon Grey, e isso é algo que é muito importante. Não se esqueça disso. Então o William e o Lord Jon, ele discutem essa questão e o William, ele tá muito revoltado. E no momento que eles salvam o William ali, o Ian, ele deixa aquele soldado ali continental, né? Ou sei lá, se é continental, se é britânico, se é vira-casacas, não é? Fugir. E o cara até fala, né? Ah, você vai se arrepender disso aqui. E aí tudo bem, né? O William e o Lord Jon voltam lá pro acampamento. Eles discutem essa questão do William ser filho do Jaime, ele nunca ter contado aqui. E aí a gente vê ele revoltado, questionando o pai dele. E o Lord Jon fala que ele é filho dele sim. E que o Jaime é honrável e corajoso. É um escocês rebelde, mas é um dos melhores homens que ele já conheceu. E eu acho que nesse momento a gente consegue ver as coisas se acalmando. Até no episódio passado, na hora que o Jaime fala, vai lá e salva o nosso filho, que não sei o que e tal. É algo que eu vejo que essa relação entre eles já começa a se apaziguar. Já tá bem melhor do que é no livro. Porque no livro isso demora tanto, gente, mas tanto. E o William fala pro pai dele, né, pro Lord Jon, que nunca vai trair o rei dele ou o país dele. E o Lord Jon fala, cuidado com essa palavra nunca. E as coisas nem sempre são tão simples assim. E aí tá, beleza, né? De repente, logo em seguida, a gente já vê ali a Frances chegando, cobrando do William aonde que ele tava, pois ele disse que ele ia proteger elas. E conta que a Jane foi pega, que um amigo do Capitão Harkness reconheceu ela e a levou. E ela fica preocupadíssima se eles vão enforcar ela e cobra isso do William, mostra essa preocupação toda. E, gente, que atriz, que atuação impecável. Nossa, na primeira vez que ela apareceu no episódio passado, eu pensei, nossa, essa atriz parece tão na dela, tão quietinha ali, né, sim. Mas depois dessa cena, nossa, tô fã da Frances, muito fã da Frances. Eu acho que vai ser muito bom ver ela aqui na série. A gente vai ver mais cenas dela, a gente vai ver uma presença dela muito forte. E é muito bom saber que essa atriz é boa desse tanto. E o William fica preocupado com o que ele vai fazer em relação a isso. Então, no próximo episódio, a gente deve ver, sim, um desenvolvimento do William tentando salvar a Jane. E enquanto isso, como o Ian deixou o cara escapar com vida, né? O cara fala que ele vai se arrepender o dia. E o William volta e mata ele. Gente, eu assustei tanto nessa hora que eu falei, uai, Ian, do nada, né? Do nada você volta pra matar o homem, o que tá acontecendo? Mas acontece que eu tenho uma percepção de que o Ian, nos últimos episódios, ele tava muito manso comparado ao Ian dos livros. Até ali na briga que teve com o Sr. Bug, eu achei o Ian manso. E eu acho que essa ação do Ian aqui de voltar e matar esse cara, ele reaproxima o personagem do que ele realmente é nos livros. E aí a gente vê a mão do Ian suja de sangue. E aí a gente se pergunta, esse sangue é do homem que ele acabou de matar? Ou será que é um sangue dele mesmo? Será que ele tá ferido? O que tá acontecendo aqui? É algo que a gente só vai descobrir no próximo episódio, mas eu acho que deve estar tudo bem. Eu acho que não deve ser sangue dele, não. E pra finalizar essa análise, eu queria só retomar com vocês o que aconteceu com a Claire e com o Jaime. A Claire, ela leva um tiro, o Jaime fica preocupadíssimo. Ele recebe a ordem de voltar ali pro campo de batalha e ele fala que não vai e que vai ficar com a esposa dele. E ele renuncia o cargo dele ali no exército, renuncia de uma forma assim inesperada, usando ali o sangue da Claire para poder escrever. E vamos pensar aqui em termos do nome do episódio, escrito com sangue do meu coração. A gente pode até pensar que o meu coração ali, porque não é um sangue diretamente do coração da Claire, né? Porque ela recebeu um tiro na barriga, a bala tá ali entre o intestino e o fígado. Mas a gente pode pensar que é um sangue do coração do Jaime, porque o coração do Jaime é a Claire. Então, na hora que a gente para pensar nesses detalhes, eu acho que mostra ainda mais o tanto que é forte esse amor dos dois, ao ponto dele renunciar à patente dele, renunciar ao cargo dele ali no exército e falar, vou cuidar da minha esposa, vou ficar aqui com ela.
E aí chega ali o Denzel justamente para poder tentar salvar a Claire e fazer uma cirurgia para retirar essa bala que tá alojada dentro dela. E esse episódio, gente, foi muito bom esse episódio, eu gostei demais. Tanto é que tem 2 vídeos, né? E tem mais um para chegar aqui pra gente fazer uma análise daquele quadro que aparece lá no início do episódio, que a gente vê a Brianna e o pai dela, supostamente, a gente não vê o rosto deles, mas eu acho sim que é o Frank e a Brianna, admirando esse quadro que retrata ali essa batalha desse dia que a gente tá vendo. E a gente vê ali no quadro justamente o Jamie e a Claire. Obrigada por me assistir. Não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo.